O vento no alto da Serra de São Bento não era vento, não exatamente. Era um suspiro, um resfolegar que vinha do mundo além da linha do horizonte, do outro lado daquela falha na realidade que só se via ao anoitecer, quando os raios de sol se estiravam como dedos cansados e o céu se esfarelava em tons de cinza púrpura. As pessoas da pequena vila de Pedra Fria não falavam disso. Não falavam porque, quando falavam, esqueciam. Ou então esqueciam antes de falar. Era como se algo no ar apagasse as palavras antes que saíssem da boca. O povo dizia que a serra era maldita, que lá no alto, onde os pinheiros morriam em silêncio e os troncos se curvavam como mãos dobradas em oração, algo vivia. Algo que não era humano, mas que tinha forma pelo menos no escuro. Algo que observava, algo que esperava. Era isso que o padre Mateus sentia quando subia a trilha de pedra esverdeada, com os pés descalços e o crucifixo pendurado no pescoço como um peso. Ele não acreditava em maldição. Era um homem de fé, de missas, de batismos, de confissões que duravam horas. Mas não podia negar o que sentia no peito quando os primeiros pinheiros apareciam. Um frio que não vinha do ar, e sim do tempo, do espaço, do vazio entre as estrelas. A missa da véspera fora estranha. A comunidade inteira estava lá, os velhos, os jovens, os que nunca iam à igreja, todos sentados em bancos de madeira rachada, olhando para o altar como se esperassem que algo mais do que o pão e o vinho aparecesse. E de fato, algo aparecera. O padre não conseguia explicar, mas o altar tinha mudado, não fisicamente. O mármore estava no mesmo lugar. As velas, a cruz, o crucifixo de prata. Mas o ar em volta dele, o ar que antes era apenas silêncio, agora estava denso, como se o ar estivesse vivo. E quando ele ergueu o pão consagrado, viu por um instante que os raios de luz que entravam pelas vitrais não se refletiam como deveriam, eram retorcidos. Como se o vidro tivesse se dobrado, como se o mundo do outro lado das janelas tivesse se curvado. Aquele foi o dia em que Mateus começou a ouvir os sons. Não eram sons humanos, eram sons que não deveriam existir. Um zumbido baixo, constante, que vinha da terra, do solo sob seus pés. Não era eletricidade, não era vento. Era como o som de um coração batendo, mas o coração de uma coisa que não tinha coração. Algo que pulsava sob a crosta da terra, lá embaixo, onde os mapas não tinham nome, onde os cientistas diziam que não havia vida. E onde, no entanto, havia uma presença que respirava. Ele foi ao alto da serra naquela noite, não por fé, não por dever, por medo. Um medo que não tinha nome, um medo que vinha da alma, não do corpo. Levou apenas a Bíblia, um cálice de prata e uma vela, nada mais. A trilha era estreita, cheia de raízes que se enrolavam como serpentes. E o vento voltou a soprar. Mas desta vez ele percebeu, o vento não vinha do norte, vinha do sul. Da direção do abismo. Quando chegou ao topo, o céu estava diferente. As estrelas não estavam no lugar certo, não eram as mesmas. Algo ou alguém as havia arrumado, como se um desenho tivesse sido feito em cima de um céu que não era mais o mesmo. E no meio do campo, onde deveria haver apenas pedras e mato, havia uma estrutura, não de pedra, não de metal. Era algo que parecia feito de osso. Uma coluna reta com um círculo no topo e dentro do círculo um furo, um buraco que não tinha fundo. Mateus se aproximou-se tanto que sentiu o frio do que havia dentro do buraco, um frio que não era físico, era o frio do nada. E então ele ouviu, não um som, uma voz, mas não uma voz que entrava pelos ouvidos, era uma voz que vinha do pensamento, uma voz que não precisava de som. Era como se alguém tivesse colocado uma palavra dentro da sua cabeça, e a palavra era, você já veio antes. Mateus recuou, a vela apagou, o cálice caiu, a Bíblia escorregou de suas mãos, e a coluna de osso, começou a vibrar, não com som, com luz. Uma luz azul, fria, que não era luz, mas sim um tipo de memória, uma lembrança de algo que não deveria existir. Ele tentou rezar, mas as palavras não saíam. Elas se transformavam, viravam sílabas estranhas, palavras que não eram do latim, palavras que não tinham sentido, mas que ao mesmo tempo tinham um significado que o fazia sentir que já tinha ouvido aquilo antes, em outro tempo, em outro corpo.
E então ele viu, não com os olhos, com a alma, viu uma cidade, não de pedra, não de metal, de carne, uma cidade feita de músculos, de nervos, de olhos que se moviam como gotas de água, uma cidade que respirava. E na cidade milhares de seres não humanos, não animais, se moviam com lentidão. Eles não caminhavam, eles se desdobravam, como se fossem feitos de água que se separava e se juntava de novo. E todos olhavam para ele. Todos tinham olhos, mas não olhos como os humanos, olhos sem pupilas, olhos que eram buracos, buracos que não eram vazios, buracos que viam. E então uma voz, a mesma voz, falou dentro da sua cabeça. E você é o sétimo que voltou, o sétimo que esqueceu, mas agora você lembra e por isso você será o portador. Mateus caiu de joelhos, a luz do céu mudou, as estrelas se moveram e o mundo que ele conhecia não era mais o mesmo. Ele sabia que não era o primeiro, que não era o último, que havia outros como ele. Outros que tinham ido ao topo da serra, que tinham visto a coluna, que tinham ouvido a voz e que todos tinham voltado, todos tinham esquecido, todos tinham voltado a ser padres, a ser professores, a ser mães, a ser homens com vidas normais. Mas agora ele lembrava. E naquela noite, quando o sol nasceu, um sol que não era o sol, mas uma luz pálida, cor-de-rosa, como se o céu tivesse sangrado, Mateus voltou para a vila, atravessou a trilha. Os pinheiros se curvavam para ele, os rios não corriam, estavam parados, como se estivessem esperando. Chegou à igreja, as portas estavam abertas, ninguém estava lá, mas havia um nome escrito no chão com tinta vermelha, um nome que não era o dele, era o nome de alguém que havia morrido, um menino, João, que morrera há 20 anos, um menino que tinha ido ao alto da serra e nunca voltara, e agora ali no chão, escrito com tinta que não se apagava, dizia, ele está voltando. O padre sentou-se no altar, pegou a Bíblia, abriu, as páginas estavam vazias, mas quando ele leu, as palavras começaram a surgir não nas páginas, mas dentro da sua mente, e eram palavras que não existiam, palavras que não tinham origem, palavras que não eram sequer palavras, eram imagens, sonhos, memórias de um mundo que não era este. E então ouviu o som, o mesmo zumbido, o mesmo suspiro do vento, mas agora vinha da igreja, da parede, do piso, de dentro do próprio altar. E na parede apareceu uma mancha, não era tinta, não era sangue, era algo vivo, uma substância que se movia, que se expandia, e dentro da mancha ele viu o rosto de alguém, um rosto que não tinha nome, um rosto que era todos os rostos, um rosto que era o céu. E a voz disse, e você não é o padre, você é o que ele traz, você é o que vem de lá, você é o mensageiro, e agora você vai voltar, vai contar, vai abrir, vai chamar. Mateus tentou gritar, mas a voz não saiu, a boca não se abriu, o corpo não obedeceu, ele estava dentro da coluna, dentro da estrutura de osso, dentro do buraco, dentro do vazio. E no dia seguinte a vila acordou com o vento que não era vento, o vento que era o suspiro. E na igreja, na frente do altar, estava um homem de roupas de padre, com um crucifixo no pescoço, com uma Bíblia na mão, com os olhos vazios. Ele olhou para o céu e sorriu, um sorriso que não era humano. E então começou a falar, não com palavras, com o pensamento, com a alma, com o que estava dentro da sua cabeça. E as pessoas da vila ouviram, todas, aos poucos, como se tivessem sido chamadas, como se tivessem sido lembradas. E o padre, o homem que era o padre, começou a dizer, eles estão voltando, eles estão vindo, e eu vim para avisar, para abrir, para deixar a porta aberta. E naquela noite, por toda a serra, as luzes se acenderam. Não eram luzes de fogueiras, não eram luzes de lampiões. Eram luzes como as do céu, azuis, frias, que não tremeluziam. E em cada casa, em cada rosto, um olho se abriu. Um olho que não era olho, um olho que era um buraco que estava vendo. E lá em cima, na coluna de osso, o buraco se alargou e por dentro algo se movia, algo que não tinha forma, algo que não tinha nome, algo que era antigo, algo que não era da terra. E o vento voltou a soprar, mas agora o vento não vinha do sul, vinha do lado de dentro.
E quando o vento soprou, milhares de vozes, todas iguais, todas diferentes, começaram a sussurrar. Se a porta está aberta, ele voltou, ele está vindo. E ninguém ouviu, porque todos já tinham ouvido. Todos já sabiam. Todos já tinham esquecido. Diz agora lembravam-se. E a serra na escuridão começou a respirar.